demais estar aqui. E eu queria deixar aqui conosco a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Antes da gente começar, qual é o tema, vocês lembram? Não, esse não é o tema. Vocês estão fugindo do tema, porque o tema vai bater feio na gente, né? Qual é o tema? Desempoderadas. Ainda bem que tem o resto, né? Mas plena, desempoderada, né? Mas plena. Ih, tá fraco, hein? Na perspectiva de quem? De Deus. Vamos repetir? Desempoderada, mas plena na perspectiva de Deus. Quem me conhece e já deve ter feito esse teste, mas nós vamos fazer de novo. Eu quero que você faça uma coisa. Eu vou ficar aqui descosta, como diz outro, para ajudar. Você vai esticar a perna aí, a perna direita para frente. Não chute o bumbum de ninguém, por favor. Pé para frente. Aí você vai fazer um círculo com o pé, bem devagar, no sentido horário. Esse é o sentido horário. Isso. Agora, sem parar de mexer a perna no sentido horário, devagar, senão vai deslocar, vai sair como é que fala? A fechadura, não, a dobradiça pode quebrar. Vai devagar. Sem parar de fazer isso, você vai fazer o número 6 com a mão direita. Continua, sem mudar a direção da perna, por favor. Vocês têm problemas? Sérios? A Ellen deu um tilt, está cheirando queimado aqui já. É para descontar, porque ela e Deus me pegaram de jeito agora mesmo aqui. Que essa música aí, Quão Grande é Meu Deus, ela tem uma história comigo, em consignação ainda. E então me pegou de jeito, eu fiquei, nossa, me achou aqui. Bom demais. Por que eu fiz esse teste? Porque nós vivemos hoje num mundo onde diz que a mulher é empoderada. Você não sabe coordenar seu braço e sua perna, como é que você é empoderada? Você não dá conta de coordenar o seu corpo. E uma das coisas que eu acho fantástica em Deus é que a melhor forma de você ter poder é abrir mão dele, para Deus. Porque Deus não tem outros braços, outras pernas, outras bocas e olhos. Nós somos a ação de Deus aqui no mundo, Ele escolheu isso. Eu fico imaginando os anjos devem ficar doidinhos para fazer o que a gente não faz, ou deveria fazer, né? E hoje eu queria falar com vocês um pouquinho. Na verdade, nós vamos trabalhar 3 perspectivas com a graça de Deus, hoje e amanhã. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aquilo que eu posso fazer, não só na área profissional, mas num todo, no âmbito geral. Amanhã cedo, eu não sei ainda a ordem dos fatores, porque Deus não é de confiança, Ele muda muito, sim, a hora que eu vou falar as coisas, entendeu? Então, eu acredito que amanhã cedo nós vamos falar sobre a nossa vida pessoal, essa questão de plenitude na vida pessoal. E depois, aí nós vamos falar de outra coisa que eu não vou falar agora, vou deixar de surpresa para vocês, tá bom? Bom, o texto que veio ao meu coração é o primeiro texto que me surpreendeu, porque eu sempre sugiro isso quando eu vou falar. Que quando eu leio a Bíblia, eu ouvi isso há uns 12 anos atrás, alguém falou, que pedia para Deus surpreendê-lo na leitura da Bíblia. E ele só pararia se ele ficasse surpreso. Eu falei, eu vou fazer essa oração. E fiz. E eu tenho aquela Bíblia cronológica, amo a Bíblia cronológica, e eu estava lendo Êxodo 30. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, eu estou falando muito rápido, que eu falo rápido. Então, tem hora que dispara aqui a língua. Se tiver, vocês fazem um sinal aí, tá? Eu estava lendo a Bíblia cronológica e orei, Senhor, eu só vou parar quando o Senhor me surpreender. Aí, estava em Êxodo 30. Se você quiser abrir em Êxodo 30, porque a gente vai ler Êxodo 31. Êxodo 30, se você notar aí, está escrito aí o altar de incenso, pagamento de resgate, como fazer a bacia de bronze, a receita do óleo da santa unção, o incenso sagrado também, a receita. Quando eu cheguei no versículo 34, eu já estava, Senhor, eu acho que o Senhor não entendeu muito bem a minha oração, quero que o Senhor me surpreenda. Isso aqui está muito entediante. Dá para o Senhor me surpreender? E fui lendo.
E não parei, falei, eu não ia parar, né? Enquanto Deus não me surpreendesse. Aí eu bati nesse texto de Êxodo 31. Se você não abriu ainda, por favor, abra. E mantenha aberto, porque se eu falar alguma coisa que não está aqui, você levanta a mão, epa, isso não está aqui não. Né? Então, Êxodo 31, versos 1 a 6. Quando eu li esse texto, não sei se pela circunstância que eu vivia no momento, porque há textos que você conhece tão bem e num dia determinado ele vai dar um soco na boca do seu estômago, né? Esse aqui foi mais ou menos assim, um bom soco de Deus na boca do estômago. Vamos ver lá, Êxodo 31, versos 1 a 6. Diz o seguinte: Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores, de trabalhos, né? Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. Vamos orar? Senhor, a tua palavra está aberta, e eu sei muito bem que eu não posso produzir e nem quero aquilo que só o seu Espírito Santo pode fazer aqui. Por isso, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor seja absoluto nesse lugar, que não haja distração de emoções, distração de pensamento, que o inimigo não tenha ingerência sobre as nossas vidas, que a única voz que se levante com a autoridade que só o Senhor tem, seja a sua. E que o Senhor possa, de alguma forma, transformar as nossas vidas, Pai. Que a gente saia daqui certas de que realmente nós não temos poder nenhum em nós, mas contigo nós podemos todas as coisas. E que em nome de Jesus, o Senhor nos livre de sair daqui ilesas. Ilesas da tua presença, ilesas de ter encontrado com o Eterno. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Amém. Esse texto me surpreendeu demais. Por que ele me surpreendeu? Ele falou, espera um pouquinho. Deus está dizendo que chamou esse homem, Bezalel, que já era um artesão habilidoso, um artífice, para fazer artesanato. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para fazer artesanato? E foi isso que me assustou. Falei, peraí, eu achei que você precisava ser cheio do Espírito Santo para curar alguém, né? Para falar em línguas, para profetizar, para pregar, para fazer artesanato. Isso me pegou de calça curta. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas esse texto vai trabalhando algumas coisas, quando eu estava pensando sobre essa coisa da gente se desempoderar, né? E não é fácil. Nós somos criadas desde pequenininha para sermos poderosas, para mandarmos. Algumas acham que são Deus e outras têm certeza. E nós desenvolvemos isso. A gente se gaba que está doente, mas está fazendo. Não estou aguentando, nossa, a maior coisa que você encontra com a mulher, nossa, eu trabalhei essa semana feito um cachorro. E ainda tenho reunião, hoje acordei às 6 da manhã, fui levar a menina. A gente conta isso com a vantagem, porque ser forte faz parte da mulher latino-americana. Mas o que Deus está querendo ensinar para nós aqui são algumas coisas que eu creio podem mudar o foco ou a fonte da nossa força. Em nome de Jesus. E uma das coisas que começa nesse texto que me surpreendeu bastante, e eu não posso mais, já há um bom tempo, não fazer esse parênteses que eu vou fazer aqui, mas o texto já me deu a dica, porque quando o texto não me dá a dica, eu faço um parênteses assim mesmo, eu crio na introdução um parênteses e faço isso. Mas como o texto diz isso, se você fechou a Bíblia, abra Êxodo 31, lá no versículo 2, diz o seguinte: eis que chamei pelo nome a Bezalel. Mulheres plenas que realmente querem conhecer e crescer segundo a perspectiva de Deus, elas precisam ser chamadas pelo nome.
E é aqui que eu quero abrir o parênteses. Deus não quer fãs. Eu sempre conto isso, quem me conhece um pouquinho mais sabe. Eu, até os 13, dos 8 aos 13 anos, eu fui fã do Elvis Presley. Né? Amava. Assistia filme a um palmo da televisão. Eu era a namorada dele. E eu não estou brincando, não. Eu ia casar com ele. Odiava a Priscila Presley, porque largou dele. Como assim que ele teve uma filha com ele e não comigo? E era sério, não estou brincando, não. O negócio era assim, as últimas consequências. Eu era fã. No dia que ele morreu, eu quase matei minha mãe do coração, porque eu saí na rua gritando que ele tinha morrido. Fui encontrar com a minha mãe, chegando da escola, minha mãe, e eu gritando, mãe, ele morreu, mãe. Meu Deus, filha, quem morreu? O Elvis, minha filha, pelo amor de Deus. E o meu irmão no chuveiro ficava assim, me atentando no dia da morte do Elvis. It's maionese com ketchup. E eu quase que arrebentava a porta do banheiro de ódio. E eu sofri demais. Eu tinha todas as fotos. Eu ganhava aqueles bolachões, né, os discos de vinil. Eu tinha revistas. Eu tenho o livro de receitas prediletas do Elvis. Você tem? Não tem, mas eu tenho. Era aquela coisa maluca mesmo. Eu quis jogar fora, o Samuel não deixou. Eu falei assim, você não vai querer que eu jogue fora, porque você me fez esquecer dele. Mentira, já tinha esquecido antes, mas deixa ele ser feliz, né? Então, o que aconteceu? Quando eu falo para você que Deus não quer fãs, é porque nós confundimos muitas vezes as coisas. Eu sabia tudo do Elvis. Eu amava demais ele. Achava que ninguém no mundo o amava como eu amei. Pode até ser verdade, não sei. Eu amava mesmo. Mas se eu chegasse lá na Graceland, lá na porta, no portão da casa dele, e chegasse e falasse assim, pode abrir os portões que aqui chegou a mulher que vai resolver todos os problemas do Elvis. Ele não vai beber mais, não vai mexer mais com droga, pode mandar a Priscila embora, porque eu cheguei. Sabe o que eles iam fazer? Chamar o segurança, me prender, me mandar sair. Se o Elvis fosse bondoso, ele podia até ir lá no portão ainda com dó, né? Porque é uma fã, ir lá e tal. Oh, tudo bom, dar um beijinho, um autógrafo, mandar embora. Né? Mas qual é o problema de ser fã? Tudo isso que eu senti por ele, tudo isso que eu vivia, tudo isso que eu tenho até hoje lá em casa, muitas coisas, da minha memorabilia, é isso mesmo? Acho que é. As memórias que eu tenho desse tempo de fã, não fez diferença nenhuma para o Elvis, porque o Elvis nunca me conheceu. Esse é o problema de ser fã. O Elvis podia me encontrar todos os dias, em qualquer lugar, ia passar por mim e nunca ia falar, oi, Sara. E esse é o problema. E por isso que eu estou abrindo esse parênteses aqui. Porque muitas vezes nós confundimos trabalhar para Deus, saber tudo de Deus, ter foto com Deus, né? Fazer selfie com Deus. Nós temos tudo de Deus, nós sabemos todos os versículos, nós sabemos de cor, nós vamos, damos dízimo, visitamos Ele toda semana na igreja, nós sabemos tudo dEle. Mas a Bíblia diz que no último dia, quando Jesus já tiver feito a separação de quem é dele e de quem não é, haverá aqueles que chegarão para ele e falarão assim, mas em teu nome nós expulsamos demônios. Nós fizemos tanta coisa pelo Senhor, nós dirigimos louvor, nós estávamos lá limpando a igreja todo dia, nós cuidamos do som, nós éramos líderes da SAF, eu fui presidente da SAF 85 vezes. E a Bíblia diz que Jesus vai virar para essas pessoas e dizer, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Então, ser uma pessoa que realmente quer ser plena em Deus, a primeira coisa que você precisa é ser conhecida de Deus. E não ser fã de Deus. Não permita que a sua reputação de mulher de Deus, de líder, de gente que faz e acontece na igreja, esteja entre você e a eternidade com Cristo. Porque, afinal de contas, como é que você vai passar a vida, a eternidade com alguém que você não conhece?
que você não tem intimidade, que nunca te viu. Não tem jeito. Mas eu acho lindo isso aqui, porque a Bíblia diz que Deus chama Bezalel pelo nome. Deus te chama pelo nome hoje à noite? Ele passa o olho aqui e vai falando o seu nome? Porque senão fica Maria, 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 Maria. Deus te conhece? Um dia você parou a sua história, e a sua história foi interrompida por Jesus Cristo de Nazaré, e você disse para ele: eu não quero mais continuar como eu estou, eu quero ser diferente do que eu era, porque eu tenho tentado melhorar, e eu sempre volto a ser quem eu sou, e eu não quero mais isso, eu quero ser diferente, e eu quero que o Senhor ande comigo e por mim. Eu creio e admito que sou pecadora, e eu preciso da graça, e aquilo que o Senhor fez na cruz é para mim. Eu creio nisso, eu aceito, eu tomo, eu aceito o nome do Senhor Jesus como um nome que realmente é o único que pode mudar a minha história hoje e eternamente. Você já fez isso? Porque se você não fez, Deus não te reconhece. Ele não te chama pelo nome. Não vale a pena você ter o seu nome nas plaquinhas da igreja, no boletim. Não é para isso que Deus nos chamou. Você não vai ser plena assim. E eu não sei se você está cansada, porque eu tenho muitas vezes convivido com gente que está na igreja há 200 anos, são colunas da igreja. Já são quase tem a plaquinha já de propriedade da igreja. Mas não cresceu 1 milímetro. Não mudou nada. Ontem eu estava conversando com uma mulher querida da igreja, e eu li um texto para ela que ela assustou. Que Paulo fala assim, que há às vezes no nosso meio mulherinhas, ele fala mulherzinhas, e é um termo forte, né? Que aprendem sempre, mas jamais chegam ao conhecimento da verdade. Que coisa louca! Então, em nome de Jesus, se você não sabe se Deus te conhece pelo nome, como filha amada, porque é isso que acontece no dia que a gente para a história e conversa com Ele, então faz isso agora, em nome de Jesus. Esquece a tua reputação. Eu já vi pastores se convertendo, com décadas de ministério. Fãs. É muito legal ser fã, mas você vai ser sempre desconhecida da pessoa que você admira, sempre. Então, para você ser plena, a primeira coisa que você tem que ter é a sua identidade em Cristo. Garantida de que você é filha amada e que Deus te conhece e vai falar o seu nome. Como Ele fez com Bezalel. Seu nome. A segunda coisa que esse texto fala que eu acho linda, é lá no versículo 6. Você fechou a Bíblia, abre, hein? Porque diz assim, lá no finalzinho, Deus disse que chamou a Bezalel, a Oliabe e a outros homens para trabalharem com eles. E ele fala lá no final, para que me façam tudo o que eu tenho ordenado. Uma mulher que quer ser desempoderada, mas plena de Deus, ela tem que entender que a partir do momento que você tem um nome para Deus e é conhecida, você está incluída na agenda de Deus e Deus tem agenda para você. Deus tem uma agenda para que faça tudo o que tenho ordenado. A sua vida, os seus planos e sonhos, seus projetos, já tem alvo certo antes de você ter aceitado Jesus como seu Senhor, antes de você nascer, Deus já tinha alvo. Eu gosto de pensar que nós somos flechas na mão de Deus. Mas sem o arqueiro para nos atirar, não adianta nada uma flecha sozinha. E Deus tem alvo. Eu tenho conversado com muitas mulheres e outras pessoas também, homens e mulheres, que ficam sempre se perguntando, mas o que Deus quer que eu faça? O que Deus quer que eu faça? O que Deus quer que eu faça? Eu acho que tem que começar a parar de perguntar e começar a se aproximar cada vez mais de Deus, porque gente que anda com Deus tem cheiro de Deus, tem gosto de Deus. Tudo
tudo que a gente faz tem cara de Deus, parece com Deus. Eu acho muito legal um texto, quando Jacó vem encontrar com Esaú, ele está morrendo de medo de Esaú, porque Esaú tinha prometido matá-lo, quando o encontrasse. E ele manda os presentes na frente, depois as mulheres, os meninos, funcionários, ele foi o último, né? Corajoso que é só ele, né, Jacó? Ele foi por último. E quando ele chega, Esaú já estava molinho, Esaú já estava apaixonado de novo pelo irmão, ou talvez como nunca tivesse sido, porque Deus já tinha feito uma obra no coração dele. E ele abraça o irmão e beija e tal, e brinca com o irmão. Mas aí Jacó fala uma coisa muito legal. Ele fala assim: quando eu vi a tua face, eu vi como que a face de Deus. Esse é o nosso chamado. Você não sabe qual é o seu chamado ainda não? Seu chamado é parecer com Jesus. Em tudo que você faz. Em tudo. Mas aí vem uma segunda parte, que juntada a essa aí, acoplada a essa aí, está no texto também, é que há uma frase que eu odeio, abomino, detesto. E a gente fala demais essa frase. Vou até ler, porque eu não guardo, eu não gosto dela, então eu não decoro, né? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Essa mulher que tocou aqui hoje, não pensa que Deus desceu sobre ela um dia e deu uma psicografada, né? E deu música para ela. Ela rala até hoje. Para com esse negócio de achar que Deus chama qualquer um. Deus não chama gente desocupada. Você não vai ver isso na Bíblia. Eu amo quando eu olho na Bíblia e eu vejo gente que era realmente, segundo as próprias perspectivas dessas pessoas, elas eram nada. Elas não tinham poder para fazer. Moisés era gago, né? Não conseguia falar. Ele achava que ele não dava conta. Aí o que Deus faz com Moisés? Faz Moisés ser criado como escravo. Faz Moisés ser criado no palácio do faraó. Faz Moisés passar 40 anos no deserto. E eu gosto de pensar em Moisés no deserto. De manhã, você sabe o que Moisés ouvia? De tarde, sabe o que ele ouvia? De noite, e às vezes de noite ele ouvia que era o lobo que vinha querer comer as ovelhas. Mas um cara que tinha vivido todas as emoções que Moisés viveu, ir para o deserto, cuidar das ovelhas do sogro dele. Mas quando Deus dá lá a sarça ardente para talvez tirar ele daquele tédio, né, que ele estava, teve que deixar o negócio, fazer ele ver um negócio maravilhoso. Aí o que ele faz? Ele volta para falar com o escravo. Ele sabe falar com o escravo? Sabe? Ele foi criado como escravo. Aí ele vai para o palácio de Faraó, ele sabe falar? Claro, ele aprendeu a língua. Aí ele tem que guiar o povo por onde? Pelo deserto. Deus já te capacitou, minha querida. Levanta, sacode a poeira e vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Aí eu estava falando com o adolescente semana retrasada, eu falei assim, agora você posso perguntar assim, o que você sabe fazer? Aí eu só sei dormir. Vai criar vergonha nessa cara. Gente, Deus já deu a você o que é necessário. E eu acho fantástico quando eu olho lá José. José, desde menino, ele tinha sonhos. Mas Deus o preparou por muito mais do que isso, porque se Deus tivesse dado para José o que José iria ganhar, com aquela idade ele ia ser insuportável, ele já era insuportável, né? Mas aí o que Deus faz? Deus põe ele na casa de Potifar e ele se torna um gestor de pessoas fantástico, se torna um administrador fantástico, porque ele já tinha tido conhecimento, provavelmente ele estudava aos pés do pai dele, porque ele não ia, ele só ia espiar os irmãos, ele não trabalhava. Então ele deve ter sido instruído. Aí ele vai para a cadeia. O que ele faz lá na cadeia? O carcereiro ele falou, cara, toma conta aí, porque você é bom demais nesse negócio. E aí ele vai para ser o segundo de Faraó. Deus não vai pedir para você fazer algo que Ele já não te deu. Creia nisso. Aí você pode falar assim, não, mas né, José falava em línguas, né? Interpretava sonhos. Moisés foi criado no palácio, né? Daniel. Aí você vai às listas, porque a gente tem mania de ver o povo da Bíblia como heróis, né? Aí vamos falar de Maria, por falar em Marias.
O que Deus pediu para Maria? Deus chegou lá de noite com o anjo e falou: olha, você precisa desenvolver o teorema de Pitágoras. O que Deus pediu para Maria? O útero. Ela podia dar? Claro. Não tenha medo do que Deus vai fazer, porque Ele já te preparou para isso. Eu sempre cito a Elisinha lá da Gávea. Elisinha mal sabia escrever, era desse tamanho assim, literalmente. 1,40 m se tinha. Elisinha não sabia, ela falou: não sei fazer nada. Nunca estudei, mal sei escrever, mal sei ler. Mas ela fazia um sequilho, gente. O sequilho da Elisinha tinha gosto do céu. Era um negócio louco. Eu tinha medo quando ela vinha com aquela latinha de sequilho. Não, sai daqui, não, eu não posso comer esse sequilho. É bom demais. Ela pedia que a gente arrumasse lata para ela, lata de leite ninho, de Toddy, do que você quisesse. E ela ia e embalava aquilo lindamente com papel de presente. Punha os sequilhos, fechava e saía pela rua. Parava as pessoas. Você sabe que Jesus ama você? E sabe por que Ele ama? Porque eu olhei para você e eu senti vontade de dar isso. E aí falava um pouco de Jesus. Na igreja ela entregava esse sequilho. Quando a Elisinha morreu, eu tenho certeza que ela chegou lá no céu. E ela deve ter encontrado muita gente. Aquele seu sequilho mudou a minha vida eternamente. O que você está esperando para começar a ser aquilo que Deus te chamou para ser? O que você sabe fazer? O que você gosta de fazer? Eu gosto de cozinhar, ótimo. Comece a usar isso para a glória de Jesus. Comece a usar isso para alcançar os seus vizinhos. Comece a usar isso para fazer diferença eterna na vida das pessoas. Eu sou uma advogada. Ótimo, seja a melhor advogada. Pegue as causas que você realmente vai glorificar a Deus com aquilo. Seja honesta em tudo que você tem que fazer. Se você é médica, salve vidas, não porque você é a que tem um conhecimento, mas que as pessoas vejam você. Tem uma mulher lá das Filipinas, Judite. Quando ela fazia parte de um programa de liderança do Haggai lá do Havaí, que eu participo de vez em quando. E ela chegou lá deprimida porque tinha perdido uma filha de 12 anos. E eu me lembro que conversei com ela, várias pessoas conversaram. E aí eu falei para ela assim, Judite, se a sua dor for uma dor em si mesma, você vai cair num buraco negro e nunca mais vai sair daí de dentro. E você vai encontrar gente que vai incentivar você a ficar aí. Mas quando nós temos uma dor, Deus nos chama para usá-la com um ministério, para abençoar aqueles que estão no estágio anterior ao nosso, que estão passando pela mesma coisa, mas nós somos uma prova viva de que é possível sair dali. E gente, o que essa mulher está fazendo, ela voltou para casa, ela evangeliza todos os pacientes dela. E ela não pode fazer isso. E toda sexta-feira ela reúne com 25 pessoas que já se converteram e faz discipulado com elas. E já evangelizou não sei quantos médicos e reúne com eles toda terça-feira no hospital, escondido lá num lugarzinho, fala de Jesus. Não interessa se você tem um currículo maravilhoso ou você não sabe fazer nada. Nada que você ache importante. Se Deus te chamou pelo nome, Deus tem um chamado para você. E Deus vai te dar aquilo, vai te dar mais habilidade em cima da sua habilidade. Porque é isso que o texto aqui fala. Olha lá no versículo 6. Diz assim, e dei habilidade a todos os homens hábeis. Não desceu do céu, né? Eles já eram bons naquilo que Deus tinha chamado eles para fazer. No que você é boa? Seja ainda melhor. Peça para Deus te encher do Espírito Santo para fazer sequilho. Para arrancar um dente. Para cantar, para tocar, não sei. Não sei o que Deus deu para você, mas já está aí.
E como diz um autor espanhol, só entende realmente de Deus, do que Deus quer, é gente que entrega o útero que nem Maria entregou. Talvez o que Deus queira que você faça é você entregar o seu útero. Entregar o filho que Ele te deu e que você não idolatrou. E embotou e não faz mais nada, só fica em torno igual um mosquito. Não sei. Mas que Deus já te deu habilidade. Em cima da sua habilidade, Ele já deu. Mas quando Deus faz isso, Ele continua, Ele não para aí. Porque se você prestou atenção lá em cima, é aquilo que me chamou a atenção no dia que eu li. Eis que chamei pelo nome a Bezalel, e lá no 3 diz assim, e o enchi do Espírito de Deus. Aí faz diferença. Não é só habilidade, não é só talento. Não é só direcionar isso para Deus. É pedir para que Deus te encha do Espírito Santo. Para que aquilo que você sabe fazer, que parece uma coisa tão comum, se torne extraordinária. Porque é só assim que a desempoderada fica plena de Deus. E porque está plena de Deus, ela vai fazer uma diferença imensa onde está. E é interessante, gente, porque numa outra ocasião, eu estava lendo a minha Bíblia cronológica. E sabe com qual foi o texto que me surpreendeu? Lá em Crônicas. Eu achei fantástico quando eu abri esse texto. 2 Crônicas 1:5. 2 Crônicas 1:5, para a gente já estar encerrando. 2 Crônicas 1:5 diz o seguinte, 5 e 6. Olha aí, eu estou lendo o texto, né? Salomão tinha assumido o reinado. Diz assim. Vou ler o 4 também. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim ao lugar que lhe havia preparado, porque lhe armaram uma tenda em Jerusalém. Também o altar de bronze que fizera Bezalel, vocês já ouviram esse nome em algum lugar? Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ali o sacrifício perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação. E ofereceu sobre esse altar 1000 holocaustos. Quando eu li isso, eu falei, pera. Porque o Bezalel me marcou demais esse nome. Não que eu queira colocar esse nome no meu neto, no meu filho, nada disso. Por favor, tá? Então, me marcou muito, porque tinha me surpreendido a leitura. Eu falei, gente, eu já li esse homem, mas esse homem... Quanto tempo antes que ele fez esse altar? Aí eu fui atrás, né? Sabe quanto tempo antes? 477 anos antes. Ele fez um altar de bronze. E Salomão, quase 500 anos depois, sacrificou 1000 bois em cima desse altar. O altarzinho bom, hein? 500 anos! Mas o que fica dessa história? É que quando nós fazemos as coisas cheias do Espírito Santo, a nossa história vai além de nós. A gente pode ir embora, porque a nossa história não é nossa, é a história de Deus. E mesmo quando a gente vai embora, a gente continua fazendo história com Deus. Aquela mulher que quebrou aquele vaso de alabastro, né, e colocou aquele unguento, aquele perfume na cabeça de Jesus, nos cabelos de Jesus. É incrível aquilo, porque Jesus repreendeu todo mundo, falou que nada disso, ela fez uma coisa boa, mas ele fala uma coisa fantástica. Aliás, 2 coisas ele fala. Primeiro ele fala, ela fez o que pôde. Não era o que ela achava que podia, não era o que as pessoas achavam que ela podia, mas o que Jesus achava que ela podia. Que é isso que Jesus vai dizer para nós. Ele não vai pedir para a gente fazer aquilo que a gente não pode fazer. Ele quer que a gente faça o que a gente pode. E Ele vai tornar aquilo em algo muito maior.
E foi o que ele fez com essa mulher. Ele fala assim, e fiquem sabendo vocês, que onde for pregado o evangelho, ela será citada para a memória dela. E eu acho lindo isso. Bezalel tem o nome dele registrado 477 anos depois. Bezalel nem sabia disso mais. Mas Deus honra aqueles que o servem cheios do Espírito Santo. Não interessa se você fez um altar de bronze, não interessa se você quebrou um vaso e ungiu a cabeça de Jesus, não interessa se você fez sequilho, se você atende pacientes, eu não sei. O que interessa é que, cheia do Espírito Santo, você vai fazer história com a história de Deus. E não vai acontecer, já está acontecendo, porque a sua história está passando, ou você acha que a sua história ainda vai acontecer? Você vai fazer igual o povo de Deus que foi cativo para a Babilônia, ia lá nas árvores, no salgueiro, pendurava lá a harpa, se fosse a Ellen, ia deixar o teclado lá empoeirar. Ah, não, só dá para tocar lá em Jerusalém, não dá para tocar aqui não, na Babilônia, você está doido? Aí Deus fala para eles assim, filho, hello, essa é a minha versão, tá? Hello, Jeremias 29. Deus manda uma carta para o povo, fala assim, eu pus vocês aí, e vocês vão ficar aí 70 anos pendurando harpa? A vida está acontecendo, a vida não está em pausa. Pare de achar que a sua vida vai acontecer quando, se... Mulheres plenas na perspectiva de Deus são mulheres que já fazem diferença com o que tem nas mãos, mas cheias do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você já descobriu em que você é boa. Agora, você quer ficar melhor? Eu quero te sugerir que você peça para que o Espírito Santo venha com você no que você sabe fazer. E você vai ficar de queixo caído. Só contar um exemplo que aconteceu comigo. Eu recebi um trabalho de tradução, e era um trabalho que normalmente eu não faço. Eu sempre traduzo do inglês para o português, mas nunca vice-versa, né? E aí me deram um trabalho grande para fazer do português para o inglês. E eu, metida besta, aceitei. Louvado seja Deus que eu tinha visto esse texto. Falei, Senhor, nós estamos apertados, nós dois. Porque agora, né? A tua reputação está em jogo, porque eu sou sua filha, né? Então você tem que vir comigo nesse negócio aqui. E eu literalmente, gente, eu me lembro que era uma sexta-feira, eu tinha 15 dias para entregar, mas era pouco. Eu ajoelhei lá no escritório e falei, Senhor, tem misericórdia de mim e me enche do Espírito Santo para fazer isso, porque eu tenho competência, mas não essa competência toda. Eu preciso que o Senhor vá além. Gente, eu fiz a tradução em 4 dias. Aí eu pegava a tradução e eu ia ler. Eu começava a ler, eu não lembrava de ter escrito aquilo. Estou falando sério. Falei, gente, eu não escrevi isso. E aí eu comecei a falar igual o doutor Darcy, que já morreu lá de Brasília, um presbítero muito amado. Eles que quando Deus fazia essas coisas, ele falava, ô louco, Senhor! E eu falava, gente, eu não escrevi isso. Quem que escreveu? Eu falava, louvado seja Deus. Obrigado, Espírito Santo. E eu fui lendo aquilo e eu mesmo fiquei assustada, porque é exatamente isso. Porque quando Deus nos enche dele, não é a respeito de nós a fama, a reputação, é ele, tudo sobre ele, por causa dele, por ele. E aí a gente desaparece e ele cresce, mas a gente vai junto. Ele não fala, não, fica aí porque agora eu... Não, ele vai junto, porque a história, Deus não tem outras pessoas, ele não tem outro recurso, você é o recurso que ele tem para alcançar outros. Então, por favor, em nome de Jesus, você quer ser empoderada? Então, seja empoderada pelo Espírito Santo de Deus. E que nessa plenitude você experimente vida. Porque o que eu tenho visto de mulher murcha por aí, mulher que tem competência, mulher que tem currículo, mulher que tem tudo, mas não sai do buraco nem com a gente empurrando. Por quê?
Porque não descobriu ainda que é na fraqueza diante de Deus que a gente fica forte. Talvez o que você tenha na mão hoje seja só uma grande tristeza. Mas se Deus botar a mão nisso... Então eu queria que você fizesse isso agora. Esse movimento físico mesmo. Porque eu tenho aprendido isso. A gente tem que se deslocar. A gente tem que sair do lugar, como diz um cara, falou isso uma vez numa música, eu achei legal. Ele falou, saia do lugar que obstrui a tua visão. Talvez o que você tenha seja uma dor. Talvez o que você tenha seja um sentimento de que eu não sou ninguém. Que eu não dei em nada. Mas o que Jesus é especialista é em devolver as pessoas à normalidade. Foi isso que os milagres faziam. Porque gente normal faz as coisas acontecerem. E gente normal tem coragem de entregar o que é e o que tem na mão de Deus. Mas era isso que as pessoas tinham que fazer. As pessoas não entregavam para Deus o que elas queriam que acontecesse. Elas entregavam o que elas tinham. Uma perna coxa, um olho cego, ouvidos que não ouviam. Mas quando Deus toma isso, aí a coisa fica diferente. Então eu queria que você se levantasse. E você saísse do seu lugar e fosse para um outro lugar. Mas quando você estiver fazendo esse movimento de ir para um outro lugar mesmo, pode sentar em outro lugar. Que você fosse levando com você aquilo que você sabe, que você é boa. Ou talvez aquilo que tem te segurado a vida toda. Que você leve isso com você. E dizendo, Senhor, eu preciso saber o que o Senhor quer fazer com isso. Eu desejo que o Espírito Santo de Deus me tome no que eu sei fazer e no que eu nem sei que sei ainda, mas que o Senhor me use com liberdade. E olha, gente, você vai ficar assustada. Já vou te avisar. Deus surta às vezes, Ele faz uns negócios loucos. Porque essa é a especialidade dele. É exceder. É o extraordinário. O incrível. Nós somos comunzinhos, vagabundinhos, né, ordinárias, nada muito diferente. Mas não é isso que eu estou chamando. Não estou chamando você para levantar daqui e falar, a partir de hoje porque você vai voltar a ser poderosa de novo. Eu não quero que você seja poderosa. Eu quero que você saia dizendo, eu não sou nada. Mas o que eu tenho e quem eu sou, eu entrego ao Senhor. Para que eu conheça essa plenitude que só o Espírito Santo pode dar. Para que eu me sinta plena, mesmo nas coisas mais simples que eu tenho que fazer. Então vamos levantar? Sai do seu lugar. Sai desse lugar aí que obstrui a tua visão. E vai para outro lugar para a gente orar. É você com você e Deus. Ok? Não vale embora. Vamos orar ainda. Fique em silêncio. É você e Deus. Tá? E eu queria que você ouvisse esse texto que eu vou ler. Pode sentar. Ouvisse esse texto que eu vou ler, porque esse texto é Deus falando conosco. Lá em 2 Coríntios 3, 2 e 3. Eu pulei alguns pedaços. Eu queria que você fechasse os olhos e você entendesse esse texto como para você, porque ele é para você e é para mim. Você é carta de Cristo, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, em tábuas de carne, isto é, nos corações. Vou repetir. Vós sois carta de Cristo. Deus não tem outro meio de comunicar verdades eternas a não ser por você. Escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, em tábuas de carne, isto é, nos corações. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor nos conhece pelo nome. Que coisa fantástica. E se há aqui alguém ainda que o Senhor não conhece pelo nome, atrai, embosca mesmo essa pessoa e traz para o Senhor.
Nós aprendemos hoje, Pai, que o Senhor tem uma agenda para a gente. E talvez muitas aqui estejam correndo dessa agenda há anos, lutando contra aquilo que o Senhor já tem chamado a cada uma para fazer. Senhor, que elas reconheçam aquilo que é muito claro para o Senhor, as suas habilidades, o que elas gostam de fazer, talentos mesmo, coisas manuais, facilidade de expressão, de se comunicar, de falar, de cuidar das pessoas. Eu não sei, eu não preciso dar ideia para o Senhor, mas o Senhor que visita cada um na sua individualidade, que o Senhor faça isso essa noite, e que o Senhor chame essas mulheres hábeis e dê a elas mais habilidade, mais capacidade de ser e exceder aquilo que elas acham que são capazes de fazer. Mas eu sei que isso só é possível se o Senhor, Espírito Santo de Deus, vier e nos encher, nos fizer transbordar de Ti mesmo, Pai. Senhor Jesus, Pai, Espírito Santo, que o Senhor possa vir essa noite e nos visitar, visitar as nossas habilidades, visitar nossas dores, visitar aquilo que nos tem impedido de sermos plenas de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, talvez nosso empoderamento exagerado, a gente precisa diminuir para que o Senhor cresça em nós. Eu não sei o que o Senhor quer fazer essa noite na vida das minhas irmãs. Eu sei que eu preciso que o Senhor me enche do Espírito Santo, desde para as coisas mais simples que eu tenho que fazer todo dia, limpar a minha casa, que é difícil para mim, até falar qualquer coisa para qualquer pessoa. Seja o que for, não deixe nenhuma dessas irmãs aqui dar um passo, fazer uma coisa segundo nossa própria capacidade, mas que a gente possa fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça, cheias do Espírito Santo, e eu tenho certeza que nós mesmas vamos ficar boquiabertas, porque quando o Senhor usa a gente fica realmente completamente consciente de que a gente não poderia ter feito aquilo, que aquilo é dedo de Deus. Então, que o teu dedo possa realmente estar na nossa história, que a gente volte para casa e algo do Senhor esteja em nós, que a gente tenha um cheiro do Senhor, um olhar do Senhor, um jeito diferente que possa fazer diferença para nós mesmas e para as pessoas que convivem conosco. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, porque se o Senhor não fizer, não vai acontecer. Ninguém pode produzir isso, só o Espírito Santo de Deus. Então nós estamos aqui, rendidas e disponíveis. Esse deslocar, que seja um deslocar que mostre para nós, para as pessoas que nós convivemos, para o Senhor e para o inimigo, que nós saímos de onde nós estávamos e nós estamos hoje num outro momento, num outro lugar, e plenas daquilo que o Senhor tem, da sua perspectiva para nós. Não temos poder em nós, mas o nosso poder vem de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, minha irmã.